Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre fermentação, tá? Então, vamos lá. Existem três tipos de fermentação: a láctica, a alcoólica e a acética. Então, nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. A fermentação láctica, ela ocorre no citoplasma quando não há oxigênio, tá? Então, é uma fase anaeróbia. E o rendimento é de 2 ATPs, certo? Aqui na equação vocês vão entender o porquê. É uma transformação, né? Essa fermentação é uma transformação livre de luz, de oxigênio, e vai utilizar a glicose como substrato. Então, na verdade, vai acontecer a glicólise. Tudo vai iniciar pela glicólise, tá? As fermentações todas. Então, olha aqui. Você tem lá a glicose, aí houve toda aquela reação que vocês já estudaram, que é a glicólise, terminando na formação de dois ácidos pirúvicos ou piruvato, que é a mesma coisa, tá? Então, na reação, aconteceu lá em cima, no início da glicólise, o gasto de 2 ATPs, tá? Vocês lembram disso. Lá embaixo, quase chegando no ácido pirúvico, houve a formação de 4 ATPs e a redução de 2 NAD para 2 NADH2. Tudo bem? Então, isso é a glicólise. Aí, por que que eu estou falando que houve a formação de 2 ATPs, sendo que lá na outra aula eu falei para vocês que na glicólise acontece a formação de 8 ATPs. Por quê? Porque são esses 2 ATPs que somam com 6 daqui. Lembra que cada NADH2 você multiplica por 3 por conta da cadeia transportadora de elétrons. Como são 2, então aqui daria 6 ATPs, que somado a esses 2 são 8. Então, por que eu estou dizendo agora para vocês que nessa fermentação, onde não há oxigênio, são só 2 ATPs de rendimento? Por quê? Porque essa parte que nós falamos que cada NADH2 rende 3 ATPs, ela aconteceu na cadeia transportadora de elétrons, lá nas cristas mitocondriais, na presença de oxigênio. Ou seja, esta parte não acontece. Acontece a glicólise e acabou. Por quê? Porque não tem oxigênio. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que só tem um rendimento de 2 ATPs, porque aí não ocorre a junção de 2 mais 6 aqui, porque essa fase não vai acontecer. Tudo bem? A produção de lactato na musculatura, ela pode causar fadiga e dores musculares, tá? Então, o que que acontece? Olha, até aqui é a glicólise. Ó, lembra lá, glicose, aí teve duas reduções de NAD para NADH2, a formação de 2 ácidos pirúvicos, parou aqui, certo? E o rendimento de 2 ATPs que eu já expliquei para vocês. Aí, se nós estivéssemos falando de uma respiração celular, aí esse piruvato ia ser oxidado para formar o acetil e entrar no ciclo de Krebs. Só que tudo isso, a partir daqui, acontece na presença do oxigênio. E nós agora estamos na ausência de oxigênio. Então, o que, que vai acontecer? Esse piruvato aqui, ele vai acontecer nessa reação do piruvato para o lactato, a oxidação agora desses 2 NADH2 para 2 NADs. Então, esses dois hidrogênios, eles vão para a molécula aqui do lactato. Então, ó, de 4 para 6, e esses dois vieram daqui, certo? Então, aconteceu a formação do lactato. É esse lactato que, acumulado no músculo, vai provocar as dores musculares, que é a fadiga. Então, olha aqui, ó, tem lá uma atividade muscular com falta de oxigênio. Então, na hora que a glicose
fez toda a reação da glicólise nas células musculares, e no momento que ia ter a oxidação do piruvato para a formação do Krebs, não tinha oxigênio, tá? Faltou oxigênio, aí ocorreu a produção do lactato. Então, entrou numa fermentação láctica, certo? Aí o que acontece? A glicose no sangue, ela lá no citoplasma da célula, ela se transforma em piruvato. Aí o que aconteceu? Por falta de oxigênio, esse piruvato se transformou em lactato no músculo e provocou a fadiga. Aí esse lactato caindo no sangue, ele vai para o fígado, que vai se transformar lá em piruvato novamente e em glicose, que vai cair no sangue. Então, voltando com tudo isso aqui, a dor no músculo desaparece, certo? Então, esse é o processo natural aqui da formação do lactato e depois da transformação dele em piruvato e glicose e saindo assim do acúmulo que ele estava ali no músculo, certo? E assim a dor desaparece. Então é assim que acontece a reação. Essa fermentação lática ela é efetuada por bactérias, que são os lactobacilos, e leveduras, que são fungos unicelulares, lá na indústria, na produção de iogurte, de coalhada e de queijos, certo? Então, é o mesmo tipo de fermentação que eu comentei com vocês agora aqui quando eu falei da musculatura, certo? Só que aí envolve bactéria e levedura na indústria. Agora, a fermentação alcoólica. Então, aqui, olha, até aqui é a glicólise, não muda nada. Então, também, rendimento de 2 ATPs, tá? Aí, a diferença aqui é que ocorre a liberação de 2 moléculas de gás carbônico, tá? Aí, a formação, o piruvato libera esses 2 gás carbônicos e forma aldeído acético, tá? Então, aqui, ó, tem um carbono a menos e 2 hidrogênios, os 4 hidrogênios normais e 2 oxigênios a menos, que foi da liberação do gás carbônico, tá? Então, um carbono a menos e 2 oxigênios a menos. Então, esse é o aldeído acético. Aí, esse aldeído acético vai acontecer o quê? Esse NADH2, que foi reduzido aqui, aqui ele vai ser oxidado para NAD novamente, e aí esses hidrogênios vão para a molécula do álcool. Então, ficou C2H6O, tá? Que é aqui a diferença de 2 hidrogênios para o aldeído acético. Então, essa é a fermentação alcoólica. Então, acontece a formação do álcool e a liberação de gás carbônico, tá? Mas a glicólise é a mesma e o rendimento de ATP é o mesmo da fermentação lática que vocês já viram. Saccharomyces cerevisiae é a levedura que normalmente faz a fermentação alcoólica. São unicelulares, são eucariontes, né, que são fungos, só que são anaeróbios facultativos, ou seja, eles vivem na presença ou na ausência de oxigênio. São utilizados na produção de bebidas alcoólicas, do álcool combustível e do pão, né, na fermentação do pão. Então, na produção do vinho, vai acontecer a fermentação do açúcar da uva, porque nós vamos começar sempre falando de glicose, tá? Acontecendo a glicólise em todas elas. Então, aconteceu a fermentação dessa glicose da uva, tá? E isso tudo vai ser realizado por leveduras, que são os fungos, que existem nas cascas das uvas. As uvas são colhidas, são esmagadas e são tratadas com compostos de enxofre, que vai inibir o crescimento de micro-organismos que são competidores dessas leveduras. Então, esse enxofre não deixa esses micro-organismos crescerem.
As uvas esmagadas, elas formam o mosto, que inicialmente é mexido para provocar uma aerificação, ó. Então, vai ter o ar e essas leveduras vão sobreviver porque elas são facultativas. Aí o crescimento, por conta desse ar, ocorre o crescimento das leveduras. Aí, posteriormente, a essa multiplicação de leveduras, esse mosto é deixado em repouso, tá? Criando condições anaeróbias favoráveis à fermentação, tá? Então, essas leveduras vão sobreviver tanto nessa presença do ar quanto na ausência, e aí sim vai acontecer a fermentação com a produção do álcool e a liberação de gás carbônico, que eu já mostrei para vocês. Então, esse é o mosto, tá? Aí, esse gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera, né? E a concentração do álcool vai aumentando. Aí, esse etanol, que é o álcool, ele vai se tornando tóxico para as leveduras quando atinge uma concentração de mais ou menos 12%. Aí, a fermentação termina ali, tá? E aí, sim, a produção do vinho. Tudo bem? Agora, em relação ao álcool combustível, ele é produzido geralmente a partir da cana-de-açúcar, da batata, da mandioca, do milho e da beterraba. Então, também vai acontecer a glicólise, porque todos esses alimentos aqui têm glicose, tá? Quanto ao pão, a fermentação vai liberar o gás carbônico e, por conta disso, a massa cresce. Então, assim, ocorre a fermentação normal, porque essas leveduras estão no fermento. Aí ocorre a liberação do gás carbônico com a massa crua, que tem que esperar essa massa crescer e ela cresce por causa do gás carbônico. E nessa massa tem o álcool. Só que esse álcool vai ser evaporado na hora que colocar esse pão para assar, certo? Então, é isso que acontece na fermentação. São as mesmas fermentações aqui, tanto do pão, quanto do etanol combustível, quanto das bebidas alcoólicas, tá? Tudo vai acontecer da mesma forma. Então, tá aqui, do pão e da cana-de-açúcar lá para a produção do álcool. Agora, para finalizar, a fermentação acética. Ela consiste na oxidação do álcool etílico que está lá, o álcool do vinho, com a produção do ácido acético, que é a produção do vinagre a partir do vinho. Então, é uma outra fermentação. Então, aqui, ó, tem lá o álcool, tá? Que eu falei para vocês lá, que aqui, ó, C2H6O. Só que aqui tem a junção com o gás oxigênio. Então, essa fermentação tem que ter a presença do gás oxigênio. Aí tem lá o micro-organismo, a formação do ácido acético e a liberação de uma molécula de água, certo? Então, esse é o vinagre, né? É feito por bactérias que necessitam de oxigênio, tá? Aqui são aeróbias mesmo. E elas vão se multiplicando mais na parte superior do vinho, tá? E ali vai sendo transformado em vinagre. A temperatura ideal para que isso aconteça gira em torno de 25 a 30 graus Celsius. Tudo bem? Então, é assim que o vinagre é formado. Bom, pessoal, fermentação era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.